Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma passagem muito triste. Eu já contei, recente de 1 ano para cá eu tenho falado isso. A minha mãe me induziu à prostituição. Eita. Não é fácil, Não não é pouco. fácil. Não é fácil. A gente tinha um padrão relativamente médio para bom. Meu pai era diretor da TV Bandeirantes, o empresário de rock, né, eu te falei. Sim. E aí eu fui para o candomblé, acabei raspando a minha cabeça e tudo mais. E meu pai, ele era muito mulherengo. Meu pai era muito mulher, demais, demais. E minha mãe sempre desconfiando que ele tinha um caso e tal. E numa das minhas incorporações de herê, eu no herê eu ficava falando, vai vir criança, vai vir criança. E meu pai assim... Meu pai tinha engravidado a outra namorada dele, né? No dia da minha feitura nasceu minha irmã. Então minha irmã tem 40, 42 anos. Enfim... Quando meu pai sai de casa para ir morar com a esposa, com a segunda esposa dele, a minha mãe me culpa. Ela fala, depois que você veio com essa macumbaria, o Foi teu isso que pai trouxe. foi embora. E a gente não tinha nada para comer. E eu trabalhava num lugar chamado Clínica de Olhos Paulista. Eu fazia um trabalho eu pegava... eu tentava vender convênio de oftalmo, de óculos, para sindicatos. E numa dessas vezes que eu fui, um senhor velhinho, 70 e tantos anos, 80 anos, sei lá, presidente da Associação dos Aeroviários, Aeronautas do Brasil, aqui perto do aeroporto. Ele falou, você quer fazer um programa comigo? Eu te pago, tipo, R$150, R$200. E eu era virgem ainda, eu falei, pô, 150 quantos anos? E um outro cara que estava do lado dele também falou. Aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe. Eu falei, mãe, o cara falou isso, mas eu falei dando risada. Quando meu pai, zombando, sim. Quando meu pai foi embora de casa, o que ela faz? Ela me pega pelo braço e fala, você vai atrás daquele velho. Eita, nossa. Você vai trazer dinheiro, porque por conta das suas coisas de macumba, seu pai foi embora. Eu, mãe, eu não vou. Você vai sim. E eu fui. E eu chorei tanto na frente desse velho. Ele, olha, pelo amor de Deus, assim, eu lembro dele direitinho, magrinho, magrinho. Ele tinha um apito, aquele que ele colocava no cinto. E eu chorava tanto, e o amigo dele do meu lado. Aí eu falei, olha, minha mãe pediu para fazer, eu nem sabia o que eu fazia. Estou parecendo a Dercy Gonçalves contando a história dela. Não sabia nem como é que fazia. E ele pegou e me deu dinheiro. Cheguei em casa com dinheiro, dei o dinheiro para minha mãe. Ela comprou comida, aquela coisa toda. E na outra semana, tipo 10 dias depois, agora você vai voltar de novo com ele. Eu falei, não vou voltar. Você vai voltar lá com ele. E o telefone tinha cortado. Aí eu fui no Orelhão, na esquina da Francisco Morato. Eu chorando, ligando para o cara para fazer um outro programa, porque eu falei, nessa o cara vai me pegar, eu vou ter que transar com o cara. Uma moça que estava atrás de mim falou, por que você está chorando tanto? Eu falei, porque eu vou me prostituir, eu não tenho o que comer em casa. Ela falou, o que você faz de melhor na tua vida? Eu falei, eu jogo búzios. Ela falou, olha, tem uma coisa para te contar. Quando eu lembro disso, é tão louco, né? Como é que uma pessoa, numa rua, do nada, tem uma livraria chamada Neon, na Praça Benedito Calixto, está precisando de oraculistas. Vai lá. Entro no ônibus, vou lá, consigo um emprego de oraculista e levo dinheiro para casa. E me torno espiritualista para não ser prostituta. Você vê, eu estava rodando bolsinha na rua. Caramba. Se não fosse essa mulher, que Deus abençoe ela onde ela estiver. Se eu estou com 60 anos hoje, ela deve ter uns 75. Olha, se você está me assistindo, se você está viva ainda, eu devo a minha vida a você. Que ela falou, não. E eu lembro que eu voltei com R$100, comprei. Eu lembro que eu comprei muito miojo, né? Mas a minha mãe era meio... Minha mãe teve muito problema. Mas você conseguiu perdoar a tua mãe? Ai, minha mãe... eu vou contar uma história da minha mãe, você não vai acreditar. Por isso que eu falo, a minha vida dá um livro. A minha mãe, com 3 anos... O pai dela mata minha avó. Né? O pai da minha mãe mata minha avó. E termina dando uma machadada na cabeça da minha avó. A minha mãe, com a irmã dela, que viram a cena, elas são trocadas por sacas de feijão. Meu avô pega as sacas de feijão e foge, porque ele matou minha avó. E minha mãe foi vendida para essa família, trocada por uma saca de feijão. Então, minha mãe veio com muito trauma. Minha mãe, eu acho que minha mãe tinha até esquizofrenia de tudo que ela viveu. E ainda casa com um maluco.
Um empresário de rock completamente maluco por mulher, aquela coisa toda. Não tinha sossego. Ela não tinha paz, porque ele era muito mulherengo, né? Eu lembro que meu pai, ele visitava as mulheres, deixava a gente na sala esperando, enquanto ele estava transando no quarto com as mulheres, a gente ficava lá. Meu pai não tinha jeito. Então ele levava a gente para tapear minha mãe. Então isso foi aumentando a raiva dela, tal. Então quando o pai sai de casa e que a gente se vê sem dinheiro, ela põe a culpa no candomblé, tal, e dá toda essa confusão. Então ela vem com essa dinâmica, né? A minha mãe, eu lembro que uma vez ela pegou um machado e queria me matar. Então era um inferno. A minha casa era um inferno. Então era meu pai levantando de manhã para correr atrás da mulher. Era o dia inteiro, e minha mãe fazia a gente seguir o pai para ver onde ele estava e contar para ela. Minha mãe enlouquecida atrás do meu pai. Minha mãe batendo na gente, com um machado no... Então era muito difícil. E todo o dinheiro que eu ganhava do jogo de búzios, eu tinha que dar para minha mãe. Então tá aqui, eu dava inteiro. Então era muito difícil você conviver num ambiente que era tua mãe gritando. A minha mãe gritava, ela fazia assim... Ah, cadê o dinheiro? Tá aqui, mãe. Minha mãe, ela tinha 3 geladeiras e um freezer. Você tinha que encher as 3 geladeiras e um freezer toda semana. Senão ela saia gritando. Eita. Você percebe? Então ela vem. Então hoje eu acho que minha mãe tinha esquizofrenia. Provável. Provavelmente, porque não é normal uma pessoa te induzir à prostituição, né? Uma pessoa gritando pela rua. Difícil, né? Então, gente, quem me salvou foram os anjos. Quem me salvou desse inferno que era a minha casa? Era um inferno, você não imagina. A minha casa parecia uma casa de assombração, tudo escura, né? Tudo muito velha, tudo quebrada. Então aquilo foi um milagre. A minha mãe, quando eu conheci o pai do meu filho, ela tinha muito ciúme de mim, o medo de me perder e perder o dinheiro que eu dava, ela me trancava no banheiro. Então, todo mundo esperando na TV Bandeirantes para eu fazer o ao vivo, eu estava presa no banheiro. Então, a situação... Aí você chega na Bandeirantes, tem um pessoal, Mônica Bonfilho, saia da TV Bandeirantes. Eu falo, gente, é minha mãe que me prende no banheiro. Não tem Na sossego. Bandeirantes tem um monte das senhoras energéticas católicas. Eu falei, meu Deus, não tem fim. Aí eu brigando com o pai do meu filho, que era meu namorado, porque, sei lá, porque assim, eu pegava ele todo dia de manhã para trabalhar, às vezes eu atrasava, minha mãe me trancava no banheiro, ele brigava comigo, mas é um inferno tudo, né? Mas tá bom. Caramba, mas foi muito uma parte de muitas tragédias. E quando que começou a dar uma virada para melhorar isso? Assim, que a sua vida começou a Então, entrar... aí um dia eu saio de casa e com R$15 eu vou para Bahia. Chego na Bahia, os R$15 já tinham acabado, que eu queria falar com a mãe menininha. E eu não tinha um tostão furado. Onde é que eu vou dormir? Na praça pública, em rodoviária, não tinha um tostão. E fazia um prato de comida, era uma consulta de tarô. Aí eu vou para esse centro que eu te falei, que o pai de santo ligava lá para os caras pedindo dinheiro. E ele... Aí, enfim, aí eu começo a entender sobre os anjos com a Cissa, escrevo o livro, eu dou um boom. E isso que eu te falo, entre... Eu dormi num banco de praça pública sem um tostão, sem ter o que comer, fugindo até da minha mãe. E entre o Jô Soares foram 5 anos. Eu me sento na frente do cara com uma bruta audiência, que você lembra disso? Sim. E sou pega de surpresa, não tinha nem livro. E bluf, estouro assim, foi uma loucura, né?